Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 7. O tema da mensagem de hoje, os 3 poços. Porque hoje Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu não tenho muito tempo. Que o Senhor me ajude a administrar esse tempo. João 7, 37 e 38. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Só para avisar, tem cantina hoje. Estrogonofe com refrigerante. Qual o valor? R$5. Quem achou diz amém. Quem não achou diz índice. Eu vou ler porque eu não tenho muito tempo. João 7, 37 e 38 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria que você começasse a orar, pedindo ao Senhor que Ele fale com você nessa noite. Comece a falar para Ele o quanto você precisa e depende dEle todos os dias. E o quanto você precisa ouvir a voz dEle nessa noite. Ora aí, fala com Deus. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ao Teu nome. Pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Muitos questionam onde está o Teu Deus, mas o nosso Deus está no céu e faz tudo do jeito que Lhe agrada. E que nessa noite, Senhor, assim como tem sido, que tudo venha a ser e venha a acontecer da maneira que agrada o Teu coração. Que cada coração aqui nessa noite possa estar cativo a ouvir a Tua voz. Nós repreendemos essa noite qualquer distração, qualquer seta, tudo aquilo que vem impedir os Seus filhos de receber a Tua palavra. Eu me coloco nessa noite, Senhor, como nada, como menor. Que o Senhor, Pai, nessa noite rejeite o meu conhecimento, a minha sabedoria, o meu estudo, porque eu não quero falar, eu quero que nessa noite o Senhor fale por mim, porque eu sou completamente dependente do Senhor. E que nessa noite cada um dos Seus filhos que estão aqui possam não me ouvir, mas Te ouvir, para que a vida deles nunca mais seja a mesma. É isso que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém. Hoje nós vamos falar sobre 3 poços. Cada um desses poços, eles representam situações extremamente difíceis. E com certeza você ou já enfrentou, ou está enfrentando, ou pode ser que alguma dessas situações você ainda vai enfrentar. E acontece que muitas vezes nós pensamos que depois que nós aceitamos a Jesus, depois que nós entregamos a vida para Ele, a gente passa a estar num lugar de 100% de segurança. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu estou 100% protegido na terra. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, os meus problemas acabaram. A partir do momento em que eu aceito Jesus, eu não vou passar mais por dor. Minha família está totalmente blindada, não vai acontecer nada de ruim. E na verdade, isso é um grande engano. Porque o Senhor, Jesus não veio à terra para resolver os nossos problemas daqui. Jesus, Ele veio à terra para nos ligar novamente à eternidade. De um homem que sozinho ele não conseguiria mais buscar Deus e ter a salvação da sua alma. Então quando Jesus ele vem, ele deixa claro para nós que nós teríamos aflições na terra, que aqui nós teríamos dias maus, que nós seríamos
por exemplo, perseguidos e odiados por causa dele. Então essa história de que agora eu sou um cristão, agora eu tenho Jesus no meu coração e a minha vida é uma bênção, a minha vida é uma maravilha, claro que a sua vida é uma bênção, mas nem tudo na sua caminhada vão ser flores. Vai ter dia que vão acontecer situações muito pesadas, muito difíceis. Vai ter dia que você vai chorar. Vai ter dia que vão acontecer acontecimentos que você vai sentir dor. E não é porque você aceitou Jesus que isso vai passar. E a gente vai ver 3 situações na frente, diante de 3 poços, que vão mostrar para nós, pessoas que também passaram por momentos difíceis. E pode ser que no final dessa mensagem, você se identifique, você diga assim, ó, eu estou diante desse poço, ou eu estou diante daquele poço. E nós vamos falar aí, a partir do momento que foi citado algo aqui, e que você se identificar, deixa o Senhor nessa noite ministrar no teu coração, porque muitas vezes nós ficamos constrangidos em passar por situações, achando que nós somos um problema por passar dificuldade, e na verdade algumas situações que você passa, o Senhor quer usar essas situações para curar a sua vida, para ministrar no teu coração, para preparar você para algo mais para frente, para que você consiga, para que você viva a eternidade com Ele, amém? E o primeiro poço está em Gênesis 26, do 17 ao 21, se você quiser abrir rapidinho, você pode abrir, Gênesis 26. O primeiro poço é o poço da confusão, ou o poço da contenda. Gênesis 26, do 17 ao 21, que diz assim: Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram no dia de Abraão seu pai, e que os filhos filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, pois os servos de Isaque e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome Sitna. Esse texto aqui, ele conta a história, uma parte da história de Isaque, que chega um momento em que a terra tem fome, e a intenção de Isaque era ir para o Egito, mas o Senhor direciona ele, fala: não vai para o Egito, e ele vai até esse lugar chamado Gerar. E quando ele chega lá, o Senhor começa a prosperar e abençoar Isaque. Ele planta ele semeia, e a palavra diz que no mesmo ano ele colhe, e ali ele começa a prosperar, enriquecer, ele começa a ganhar muitos servos, ele começa a ficar muito rico ali. Chega um momento que o rei daquele lugar, chamado Abimeleque, chega para Isaque e diz: ó, não dá mais para você ficar aqui, eu quero que você se retire, porque você está ficando mais poderoso que nós, então nós queremos que você vá embora. E aí Isaque, ele vai para um vale, e quando ele chega nesse vale, ele começa a tirar os entulhos, né, destapar os poços que o seu pai havia aberto. Mas além disso, os servos de Isaque, eles cavaram um novo poço, e a palavra diz que eles acharam ali águas vivas. Só que vieram os filisteus e começaram a brigar com ele, e eles disseram: ó, essa água é nossa, esse poço é nosso, não é seu. E aí eles vão um pouquinho mais adiante, os servos dele mais uma vez cavam outro poço, e eles acham novamente águas no poço.
E mais uma vez vêm os filisteus e fazem a mesma coisa. Eles brigam com Isaac por causa daquele poço, e Isaac não pôde ficar mais ali. E esse poço na nossa vida, ele representa confusões. Às vezes a gente vive no meio cristão, às vezes a gente está dentro da igreja, e quando a gente olha principalmente lá para fora, a gente vê que tem muitas pessoas que largaram, abandonaram a igreja, se frustraram a igreja por causa de alguém. Porque em algum momento da sua caminhada, parecia que você havia cavado um poço, parecia que você havia encontrado águas, mas para sua surpresa, assim como foi na vida de Isaac, apareceu alguém na sua vida e arrumou uma bela confusão com você. Aquele irmão que te persegue, aquela pessoa que não vai com a sua cara, aquela pessoa que insiste em falar palavras para te machucar. Talvez você que trabalhava na obra de Deus, era um servo, tinha suas funções no ministério, alguém falou alguma coisa e não soube falar e machucou o teu coração e feriu você, e com o tempo você foi perdendo o ânimo e daqui a pouco você largou tudo. Irmãos que estão dentro da igreja, pessoas que estão dentro da igreja, que procuram outras para falar mal de um outro irmão. Quantas vezes você foi abordado por alguém? Quantas vezes alguém procurou um outro irmão para falar de você, sem que você tivesse feito nada? E a gente às vezes se espanta, e a gente diz assim: como que isso acontece dentro da igreja? E eu vou dizer para você, isso vai acontecer. Isso sempre aconteceu, isso continua acontecendo, e isso vai acontecer. Nós estamos diante de um lugar onde tem pessoas falhas. Nós estamos diante de um lugar onde tem pessoas feridas. Nós estamos diante de um lugar onde tem pessoas doentes. E essas pessoas, elas vão cometer erros na vida delas, inclusive contra você. E às vezes a gente se coloca nesse lugar, a gente está diante desse poço, nesse poço da confusão, com dor, com sofrimento, porque um dia alguém da igreja falou mal da gente, porque um dia alguém se levantou e fez uma fofoca da gente, e no lugar de eu me levantar, e no lugar de eu entender que essa pessoa era falha, eu paro. No lugar de eu olhar para onde eu tenho que olhar, eu continuo com meus olhos focados nas pessoas, e eu desisto. Quantas pessoas estão dentro da igreja frustradas, oprimidas, chateadas, magoadas, com rancor no coração, porque um dia você entrou numa confusão, porque um dia alguém te tratou mal, porque um dia alguém colocou você no banco. E esse é o lugar onde muitas pessoas estão diante de um poço de confusão. E pode ser, né, que nessa noite você está diante de um poço desse. Pode ser que já durante anos e anos e anos da sua vida, a tua vida não anda, você não consegue dar continuidade em nada, você não consegue se firmar na igreja, você não consegue mais nem adorar o Senhor, porque um dia alguém feriu você, e até hoje você permanece diante do poço da confusão. E esse é o primeiro poço. O segundo poço está em Gênesis 37:17. O segundo poço é o poço da traição. Gênesis 37:17 diz assim: e disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. E viram de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos.
E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não tiremos a vida. Também disse Rúben: não derramarei sangue, lançai nessa cova que está no deserto, e não lancei mão dele. Isso disse para livrá-lo da mão deles, para torná-lo seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Essa cova que o texto diz é um poço, e esse poço é o poço da traição. José, ele era um menino, e ele era um menino bom, amado pelo pai, mas infelizmente ele não tinha a simpatia dos seus irmãos. E ainda que ele não tivesse a simpatia dos seus irmãos, dói muito imaginar que um próprio irmão seu, ele vai ter coragem de te trair. E nós vemos hoje pessoas que paralisaram sua vida, porque elas estão diante do poço da traição. Porque a traição é a maior dor que um ser humano ele pode sentir. A dor da traição, ela supera a dor da perda de alguém. Porque na perda a pessoa não escolhe partir, a pessoa não escolhe morrer, mas todo traidor, ele escolhe e decide trair. Ninguém trai sem querer. A pessoa, ela trai sabendo o que ela está fazendo. E a traição, ela nunca vem por um inimigo, porque inimigo não trai, inimigo já faz aquilo que o inimigo faz. Agora a traição, ela vem sempre de quem você confia. A traição, ela vem sempre de alguém que você dedicou alguma coisa, que você confiou alguma coisa. Talvez você fez um acordo com alguém, talvez você abriu um negócio com alguém, e às vezes aquele negócio começou a dar certo, e chegou um momento que aquela pessoa falou assim: ó, é melhor parar, é melhor deixar para lá, vamos romper a sociedade, eu estou muito cansado, não estou aguentando. E aí você sai, você separa daquele negócio, e quando você vê, a pessoa só mudou o nome da empresa e ela continua trabalhando, ela só tirou você. Na hora do suor você estava junto com ela, na hora do acordo você estava ali, mas no momento de se dar bem, essa pessoa tirou você e começou a ganhar no teu lugar. Talvez um dia você fez uma aliança no altar com alguém, você entrou num relacionamento, você casou com alguém, e diante do altar foi uma maravilha. Aquela pessoa, ela fez um voto e disse: prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas quando você menos esperou, essa pessoa que você amava, essa pessoa que você confiou, essa pessoa que você entregou a sua vida, ela te traiu. E talvez para você essa traição foi pesada demais. Ninguém está preparado para ser traído, ninguém espera uma traição. E pode ser que hoje você entrou aqui, mas você carrega ainda as dores da traição que você teve há anos atrás. Pode ser que tenha acontecido situações na sua vida, talvez os seus próprios pais, talvez os seus próprios filhos te deram as costas e fizeram algo que desagradou você, abandonaram você, trocaram você. Talvez você não foi criado pelos seus pais, eles te deram para outra pessoa, eles não quiseram você, eles abriram mão de você. E pode ser que hoje exista próximo de você esse poço da traição, esse poço do abandono, da troca, e você carrega durante a sua vida inteira essa dor. O terceiro poço é o poço da vergonha. João 4, do 6 ao 9, do 16 ao 18. E estava ali a fonte de Jacó.
Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher: como tu, sendo judeus, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Esse poço, ele marca a história de uma mulher que vivia diante da vergonha. Porque se você olhar essa história, você vai ver que ela estava sozinha. Essa mulher, ela chega diante daquele poço no horário em que ninguém ia. E eu pergunto para você: por que alguém vai sozinha num lugar onde ela pode se reunir com outras pessoas para fazer a mesma coisa? E eu respondo a você: essa mulher, ela vivia diante da vergonha. Essa mulher, ela tinha um passado que a denunciava. Essa mulher, ela tinha um passado onde as pessoas olhavam para ela de uma outra maneira. Jesus, quando conversa com ela, ele diz: ó, você já teve 5 maridos, mas o que você tem agora não é seu. Aquela mulher, ela estava com um homem que não era dela. E essa mulher, a vida dela era banhada na vergonha, era banhada na frustração, era banhada no medo, na incerteza. Porque todas as pessoas que passavam por essa mulher, que olhavam para ela, sabia que o passado dela a condenava. E talvez você viva diante desse poço, um poço marcado da vergonha, de erros que você cometeu no passado. Talvez você more numa cidade pequena e você tenha certeza de que todo mundo sabe a sua história, de que todo mundo sabe os erros que você cometeu, de que todo mundo sabe dos desvios que você fez, das coisas que você, talvez por um tempo, achou que estava fazendo escondido ou escondida, mas no fundo todo mundo sabe. Talvez você conversou com alguém que não deveria conversar, talvez você se envolveu com alguém que não deveria se envolver, talvez você tocou em alguma coisa que não era sua, e essa atitude sua do passado traz marcas para você. Talvez você não consegue mais caminhar porque você sente vergonha daquilo que você fez. E hoje, quando você olha para a sua vida, você não tem mais perspectiva, você não tem mais esperança, porque você acha que o que você fez te tornou completamente indigno, e para você não tem mais jeito. Nós falamos aqui de 3 poços, e pode ser que você hoje esteja diante de um dos 3, e a tua vida está paralisada. Pode ser que um dia você já congregou numa igreja, você esteve no meio dos irmãos, e hoje você não faz mais parte do corpo. Pode ser que esse poço que você está diante tem paralisado você, tem impedido você de prosseguir, não deixa mais nada na sua vida dar certo, faz com que você não tenha mais perspectiva de nada. Talvez esse poço que você está amarrado, está preso, não deixa mais você sonhar. Você olha para você e, se pudesse, a sua vida terminaria agora, porque não tem mais jeito. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Em todos esses 3 poços houve restauração. Porque no primeiro poço, Isaac abandona o poço da confusão. Ele larga aqueles 2 poços que ele havia cavado, e ele vai adiante, mais adiante,
E a palavra diz que ele cava mais um poço, aquele poço da água, e dessa vez ninguém arruma confusão com ele. Na segunda história, José, ele sai do poço para ir para o Egito, e ele vai contra a sua própria vontade, ele vai traído pelos seus irmãos, mas ele deixa esse poço para trás, e a vida de José se torna um livramento para outras pessoas. Deus usa José no Egito, e José, usado pelo Senhor, ele salva a vida de muitas pessoas, inclusive daqueles que haviam traído ele. Mas eu queria focar no terceiro poço, no poço dessa mulher que vivia sem perspectiva, sem esperança e na vergonha. Aquela mulher, no meio do momento em que ela provavelmente estava com sede, ela foi até um poço procurar uma água natural, onde ela teria que voltar todo dia para beber água, porque aquela água ela não teria capacidade de saciar completamente a sua sede. Mas quando ela chega ali, ela encontra alguém, e essa pessoa viu nela uma sede que aquela água não poderia matar. Enquanto ela achava que ela estaria indo para aquele poço matar uma sede natural, o Senhor a encontrou e falou: eu sou capaz de matar a sua sede, mas não uma sede dessa terra. Existe algo em você que você na verdade está procurando. Talvez você, mulher, procurou em homens. Aquela mulher teve tantos homens e nenhum matou a sede dela. Aquela mulher estava procurando essa água nas fontes erradas, mas a partir daquele momento ela encontrou a fonte de água viva. E a vida daquela mulher, a partir daquele momento, não seria mais a mesma. Existe um lugar em nós que só Deus pode preencher. Tem um vazio aí dentro de você que é do tamanho de Deus. Sem Deus não dá. E às vezes a gente passa uma vida inteira procurando, e a gente não acha, e não vai achar, porque tem um lugar dentro de você que só cabe o Senhor. E por isso que a gente vê pessoas entregues ao alcoolismo, à prostituição, a tantos desvios, a tantas outras coisas. Por quê? Porque estão passando a sua vida buscando algo na fonte errada, tentando colocar outras coisas no lugar que só Deus é capaz de completar. E essa mulher, ela estava vivendo desse jeito. E talvez você esteja diante dos poços da confusão, da traição, da vergonha. Talvez você tenha dores, decepções, mas existe uma fonte que sacia, e ela é suficiente para saciar a tua fome, a tua sede, e para acabar com toda a confusão, para acabar com toda a dor do passado, para acabar com a vergonha, para acabar com a dor da traição. Existe alguém que tira suas algemas, liberta você, para você não viver mais refém e escravo do medo, escravo das dores, escravo do passado, escravo das decepções. Porque um dia alguém falou isso para mim, e a partir desse dia eu não consegui mais andar. Ei, existe uma fonte que quando você bebe, essas lembranças elas passam a não paralisar mais a você. Existe alguém que se preocupa com você, e essa pessoa não vai arrumar confusão, essa pessoa não vai te trair, e essa pessoa, no lugar de trazer vergonha para você, ele vai apagar o seu passado. Ele vai pegar a sua veste suja, vai te dar vestes novas. Ele vai passar óleo em você, óleo de alegria no lugar da tristeza. E nos momentos de tribulação, de dor, nos momentos que as coisas não andarem do jeito que você espera, Ele vai estar do teu lado cuidando de você.
Porque eu disse no começo que nós não estamos blindados de problemas, nós teremos problemas. Jesus não veio resolver os problemas dessa terra, Ele veio resolver os problemas do céu. Ele veio trazer para nós o caminho da eternidade. Tem crente que é pobre e vai morrer pobre, irmão. Mas era um perdido e vai morrer salvo. Isso que Jesus veio fazer. Mas nos momentos que as coisas apertarem para você, nos momentos que as coisas começarem a acontecer, você não vai mais se desesperar, porque você vai ter alguém que você pode confiar. Você tem alguém que você pode colocar a sua esperança. E você vai falar: Senhor, eu não quero mais viver diante desses poços. Eu não preciso mais me aprisionar na dor, porque agora eu encontrei a fonte. E eu vou buscar dessa fonte que sacia para toda eternidade. Jesus, Ele pode acabar com a tua dor. Jesus, Ele pode acabar com o seu sofrimento, mas você precisa fazer algo: reconhecê-lo. Você precisa olhar para você e falar: sozinho não dá. Eu já tentei de tudo na vida, mas sem Ele eu não consigo. Eu estou cansado de tentar com as minhas próprias forças, porque eu sei que com Ele tudo é possível. E eu não preciso mais viver nessa corrente, nessa prisão, porque eu conheci alguém que foi até o poço da minha dor, do meu sofrimento, da minha vergonha, e me deu uma água que jorra pela eternidade. Eu queria que você ficasse de pé. Hoje o Senhor te trouxe aqui. Esse não é um culto normal, esse é um culto que Ele chamou você para mudar a sua história. Tem pessoas aqui que estão aprisionadas há anos. Tem pessoas aqui que estão presas há anos e não sabem mais o que fazer. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, e Ele está diante do poço, falando para você: larga esse poço e vem a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Tomai sobre você o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar alívio, descanso para sua alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O mundo te aprisiona, o mundo te acusa, tenta te parar, tenta te desanimar, tenta te destruir, mas o Senhor, Ele quer dar vida a você. Você só precisa falar: Senhor, eu quero beber das suas águas, eu quero uma nova vida, restaura o meu interior, porque eu quero beber da água viva. Eu creio em Ti, e eu sei que tudo o Senhor pode fazer, e eu me rendo, eu me rendo a Ti. Eu não tenho mais nenhuma reserva, nenhuma ressalva, eu só quero o Senhor.